Bom, seguimos, a crise chegou. E agora, buscando sempre a sabedoria prática da fé bíblica para o enfrentamento das adversidades. Então, uma semana inteira falando sobre crises, faz de você já um PhD em crise. Você pode pegar depois o seu diploma, sair ali por aquela porta e gritar: pode vir em crise, que você está preparado. E hoje a gente vai conversar sobre crise na vocação. E eu coloquei como um tema para a gente esse tema: corra com os cavalos. Talvez não faça muito sentido num primeiro momento. A gente não vai falar sobre cavalo, porque eu não entendo nada de cavalo, tá, gente? Mas se você está mais familiarizado com o texto bíblico, possivelmente você já sabe de onde vem essa referência, corra com os cavalos, e onde essa frase se situa na história de qual personagem que vai ser um dos temas aqui do nosso encontro. Então a gente vai conversar sobre crise na vocação. E eu pensei num primeiro momento a gente falar um pouco sobre vocação e depois ver um homem que foi chamado por Deus, recebeu a sua vocação e experimentou momentos de crise, como que a gente pode aprender, extrair dessa vida, dessa experiência, a sabedoria prática para a gente também lidar com as crises vocacionais que encontramos, né? E vale sempre, quando a gente fala sobre vocação, relembrar, né, que é um tema que a gente vai encontrar muitas definições, mas todas elas rumando por um mesmo caminho, né? Quando a gente fala de vocação, a gente está falando desse propósito que encontramos na vida, esse senso que nos conduz a fazer algo, que justifica as coisas que fazemos do jeito que fazemos. Vocação, nas nossas conversas, enfim, e de forma prática, em certo sentido, é um alvo que as pessoas buscam para dar sentido àquilo que elas fazem no dia a dia, na sua vida, e até mesmo para ajudarem a entender os seus dons, os seus talentos e como que elas podem contribuir no contexto onde estão, enfim, como que elas podem atuar na situação ou contexto em que elas estão. E a Bíblia, ela também trabalha esse tema da vocação, que muitas vezes é apresentado pelo sinônimo de chamado, né? Deus chamou determinada pessoa, determinado grupo para uma missão específica, né? E é interessante a gente relembrar, né, dentro dessa abrangência de definição, a vocação, e é como eu vou trabalhar aqui, como esse propósito. Quando eu entendo qual o propósito que Deus tem para mim, no momento de vida onde eu estou e onde eu estou inserido, e como eu sou chamado por Deus a atuar no contexto onde eu me encontro. Então a gente vai trabalhar vocação dentro dessa perspectiva e como a gente encontra algumas crises relacionadas a esse tema e a prática desse tema. E talvez a primeira crise que você encontre quando a gente fala sobre vocação é justamente essa, uma crise de não ter uma resposta clara sobre qual é a sua vocação. Isso é muito comum no contexto da igreja. Eu acho que essa é uma das principais perguntas, e se eu não me engano, é a principal pergunta, né? Qual é o meu propósito, né? Tanto é que livros que trabalham um tema sobre o seu propósito, uma vida com propósito, qual é o seu propósito, são temas estourados em venda.
Porque essa é uma pergunta muito comum do ser humano e no contexto da igreja também uma pergunta muito comum que a gente lida com ela constantemente. Pastor, eu quero descobrir qual é a minha vocação. Pastor, eu ainda não entendi qual é o meu propósito. Eu não sei para o que Deus me chamou. E isso é algo que inquieta muito as pessoas, por vezes conduz as pessoas a um ativismo louco, frenético, tentando abraçar todo mundo, ou por vezes é negligenciado, um tema que não é trabalhado, fazendo com que as pessoas deixem de dar a contribuição que podem dar e que Deus chamou cada um de nós para dar, E é interessante também que quando a gente trabalha esse tema da vocação dentro da perspectiva bíblica, a gente também encontra um mito que ainda é persistente, de muitos acharem que apenas aqueles que exercem uma função sacerdotal têm vocação. Então vocação é negócio para pastor, vocação é coisa de missionário, vocação é o pessoal que canta. Não, eu não tenho vocação para isso. Às vezes as pessoas tiram o corpo fora respondendo assim, não, essa vocação é sua, eu não fui chamado para nada. A gente encontra esse mito da vocação ser algo relacionado apenas a quem está desenvolvendo uma função pastoral, eclesiástica. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, o que nós encontramos é justamente o contrário. É o reconhecimento de que todos os discípulos de Jesus têm uma vocação. E num cenário ainda maior, todos os seres humanos são dotados com uma vocação. Outro equívoco também que a gente encontra, e que é sempre importante a gente desconstruir, é a ideia de que você só cumpre a sua vocação trabalhando na igreja, de domingo, numa escala X, em um determinado ministério. E aí a gente reduz a vocação a um ambiente, a um fazer dentro de uma comunidade de fé, que embora é importante, que embora reflita e pode refletir também a sua vocação, não se limita a isso. Vocação é muito mais abrangente. Algumas pessoas até chegam e falam, pastor, agora não está dando para trabalhar para Jesus, mas quando eu me aposentar eu vou trabalhar para Jesus, Eu estou sem tempo para Jesus agora. O que é assustador, porque se você não está trabalhando para Jesus, já disse aqui outras vezes, você está trabalhando contra Jesus, Então, ou a gente trabalha para Jesus, ou a gente trabalha contra Jesus. Então, a ideia de compreender que vocação também extrapola os limites dos fazeres eclesiásticos, Está para além daquilo que eu faço dentro da igreja. E um livro que eu quero trazer aqui, embora ele tenha um foco mais para líderes, e chama Líderes que Permanecem, do David Graft, ele traz alguns insights legais sobre vocação. E ele vai dizer o seguinte, em determinado momento, logo no começo do livro, ali nos primeiros capítulos. Cheguei à conclusão, isso ele falando depois de andar, conversar com algumas pessoas, fazer entrevista de algumas pessoas, enfim, conhecer outras igrejas e tudo mais, ele vai dizer o seguinte, cheguei à conclusão de que é fácil confundir propósito e carreira. Quando falo de um propósito imperativo, estou falando sobre o foco espiritual da sua vida, seja qual for a sua carreira. Professor, engenheiro, pastor, médico, advogado, zelador. Você tem um propósito que é maior e mais significativo em termos de eternidade do que apenas pagar as contas e colocar comida na mesa. A gente trabalhou recentemente a série Fé e Trabalho, e se você não acompanhou, não assistiu, te convido aí a depois dar uma mergulhada, porque a gente aprofunda sobre isso. Mas eu quero trazer isso à tona porque é muito comum mesmo a gente não conseguir compreender e dialogar vocação dentro do nosso trabalho e da nossa carreira, e achar que são coisas apartadas às vezes.
É muito comum a gente não conseguir identificar no que a gente faz diariamente ali um exercício da nossa vocação, ou como aplicar a vocação no nosso dia a dia. Então parece que das 8 às 5 eu estou fazendo uma coisa que é para pagar a conta, para colocar comida na mesa, enfim. E depois, quando sobra, eu vou exercer a minha vocação. Então há essa crise, como é que a gente dialoga com isso, né? E também há, como é comum e já falei, uma dificuldade de entender, discernir, compreender qual é o propósito para o qual Deus me chamou. Ou como Deus deseja usar as minhas habilidades, os meus tempos, os meus talentos, no contexto onde eu estou, para sinalizar o seu reino, para alcançar, abençoar as pessoas que estavam ali. Eu lembro de um exemplo de um amigo que se desenvolveu muito bem na área profissional por causa de um conjunto de habilidades que ele tem e que diz respeito a fazer uma boa gestão dos recursos, ser organizado financeiramente, conseguir olhar para situações desorganizadas e organizar aquilo, né? E ele galgou uma boa posição, mas sempre inquieto, perguntando: Deus, ok, estou aqui, como é que o Senhor deseja usar esses recursos e as habilidades que eu tenho para abençoar outras pessoas, né? Para sinalizar o seu reino. E de repente começaram a aparecer alguns problemas reincidentes, próximo a eles, né? Próximo a ele no contexto dele, e esse problema eram pessoas com crise financeira, pessoas que no Brasil quase não existe gente assim, né? Pessoas com alguma dificuldade financeira por uma má organização dos seus recursos. Então chegou um caso, depois chegou outro. E ele foi começando a perceber que não eram casos assim, sem nenhuma conexão. E que de alguma forma Deus estava respondendo à oração dele de querer ser usado dentro das suas habilidades, dentro daquilo que ele sabia fazer. Então ele começou a caminhar com uma família, organizou toda aquela família, aí vieram outras, aí vieram problemas mais difíceis. E isso foi fortalecendo nele uma consciência de vocação a partir das habilidades que Deus lhe tinha entregue, dos recursos que Deus tinha dado para ele, a tal ponto de gerar no coração dele o sonho de ampliar isso, para abençoar mais pessoas, de dedicar no seu orçamento parte do seu recurso, justamente para fazer ali um fundo para auxiliar famílias que precisam desse socorro financeiro. E não apenas a ajuda da perspectiva financeira, porque ele faz isso sempre com caráter pastoral, de ir acompanhando essas pessoas. Então é interessante que a partir de um trabalho daquilo que ele fazia profissionalmente, da sua carreira, que era comum para ele, ele foi colocando essas habilidades como oração diante de Deus, apresentando a Deus como pão para ser partilhado com outras pessoas. E Deus foi levando, foi colocando pessoas que precisavam justamente do pão que ele tinha ali na despensa dele, e isso se tornou, em certo sentido, um propósito que ele entendeu ser um propósito de Deus para ele, no contexto que ele se encontra hoje, para as pessoas que ali estão, né? Só que o David vai continuar dizendo, e traz algumas perguntas que são inquietadoras, que eu acho que podem ajudar a gente a responder essa crise vocacional. Qual é a minha vocação, né? Ele vai dizer: qual é o propósito que Deus lhe deu? Você já o identificou? Para que obra o Senhor o tem dotado e chamado a realizar no corpo de Cristo e entre os perdidos? Qual é a sua contribuição para o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E qual é a sua contribuição para a grande comissão? Vão, preguem o evangelho a toda criatura. Essas perguntas, elas são legais porque elas inquietam a gente. Elas fazem a gente refletir
e a olhar para a vida, chacoalhando a gente para que a gente não entre numa rotina louca de trabalhar pelo trabalho, sem ali pensar na nossa vocação, naquilo que Deus deu para nós. Porque um princípio bíblico é que todos são chamados por Deus e recebem da parte de Deus talentos e dons para sinalizar o seu reino. Então são perguntas que inquietam a gente. Qual é o propósito que Deus lhe deu? Você já o identificou? Você consegue olhar como é que o Senhor tem habilitado você, tem capacitado você para realizar, tanto no corpo de Cristo, entre os seus irmãos, quanto fora do corpo de Cristo, entre os perdidos, a obra que Deus tem dado às suas mãos a fazer, para serem feitas? Como é que você tem contribuído para o grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo? Como é que você tem contribuído ao chamado da grande comissão, que é para todos os discípulos de Jesus? Ou será que talvez você ainda está naquela oração: Senhor, eis-me aqui, envia o meu pastor, manda ele, que ele vá na frente, vai lá. Então são perguntas que tiram a gente desse lugar de conforto, onde a gente por vezes entra numa rotina onde a gente acha mesmo que o que nós fazemos e o que somos chamados a fazer diz respeito apenas a um horário determinado da semana, das 8 às 5, e diz respeito ao dinheiro que a gente recebe para pagar as nossas contas, enfim. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus tem algo muito maior para nós, amplia a nossa visão. Paulo, em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Há na constituição dos seres humanos um propósito inato de realizar boas obras, que não surgiram assim por acaso, não surgiram como um acidente, mas surgiram a partir de um projeto de Deus, muito antes. É legal que aqui Paulo faz um trocadilho, ele diz: ninguém é salvo pelas obras, mas a partir do momento que somos salvos em Cristo, temos possibilidade de realizar as obras que o Pai, as boas obras que o Pai já de antemão havia preparado para nós. Então está na essência da criação da humanidade uma vocação, um propósito. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz esse tema e essa vocação e esse propósito de uma forma mais abrangente, que em certo sentido diz respeito a praticar as boas obras, que a gente pode entender, por exemplo, lendo esse texto com Gênesis capítulo 2, capítulo 1, onde a gente vê o relato da criação e percebe que a primeira vocação do ser humano é ser um jardineiro, guardando e cultivando o jardim, né? A gente pode entender que isso é a prática da boa obra. Onde eu estou, eu me porto como um jardineiro, eu guardo e cultivo. Então, vocação, a partir da perspectiva bíblica, é esse propósito que me impulsiona, no local onde eu estou, fazendo o que eu faço, com as habilidades que eu tenho, me perguntar a todo instante: isso que eu estou produzindo, cultiva o jardim? Guarda o jardim? Isso que eu produzo, que eu faço, isso é uma boa obra? Isso gera vida? Ou isso gera morte? Isso
dá a possibilidade para as pessoas que estão ao meu redor de viver num jardim bem cultivado, num ambiente onde a vida é guardada? Porque uma coisa interessante, a partir dessas perguntas, é que elas não ficam como conceitos estanques, né? A minha vocação é essa para o resto da vida. Não, vocação é inclusive algo que vai mudando com o tempo. Eu lembro de um pastor que por muito tempo ele estava à frente de uma igreja pastoreando, e depois de décadas de pastoreio ele começou a entender que a vocação dele agora estava mudando. Não era mais o tempo dele estar à frente, e agora Deus estava chamando ele para um outro propósito, para uma outra vocação. Continuava sendo pastor, mas a vocação mudou por causa do contexto, que era formar líderes, caminhar com líderes, preparar líderes para que eles viessem a ser líderes no futuro daquela comunidade de fé. Então, quando eu olho para o texto bíblico, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que há no coração do ser humano, como um projeto de Deus, esse movimento genético, inato, do ser humano ser um ser de propósito, um ser de vocação. E essa vocação, em termos gerais, diz respeito a guardar e cultivar o jardim, diz respeito a praticar boas obras. A partir desse conceito geral, e aí é o desafio, é a gente aplicar na nossa realidade. E uma forma de aplicar é pensar naquilo que fazemos, se isso gera vida ou gera morte, se isso cultiva o jardim, se isso guarda o jardim, se isso é uma boa obra, que ao final pode ser apresentada para Deus como um motivo de louvor, dizendo: está aqui, Senhor, essa é a obra das minhas mãos, receba aí, louvado seja o teu nome. E dentro dessa perspectiva mais abrangente que a gente encontra aqui, isso também dá para nós versatilidade no entendimento da vocação. Porque a gente pode ler a nossa vocação a partir do nosso contexto, a partir das nossas habilidades, a partir das situações a quais Deus tem chamado a gente para responder naquele determinado momento. Pensando nisso e aproveitando que na Semana Teológica a gente tem oportunidade de fazer algo diferente que a gente não faz geralmente na pregação, né? Eu quero propor aqui um exercício. A partir dessa pergunta: então, qual é a sua vocação? E pode ser que você chegou aqui e essa pergunta já esteja clara e respondida para você. Então é legal que esse exercício vai te ajudar a reafirmar ou talvez até elaborar a tua vocação de uma forma mais clara. Mas talvez você chegou aqui ainda se perguntando: não sei qual é a minha vocação, nem sabia que eu tinha uma vocação. Estou sabendo agora que eu tinha uma vocação aqui para as boas obras, né? Bom, legal, já é uma boa coisa já. Estou sabendo agora que a primeira vocação que Deus dotou o ser humano foi ser jardineiro. Não entendo nada de planta, mas beleza, estou aqui, né? Tudo bem que é só uma metáfora. Mas se esse é o seu caso, acho que esse exercício pode te ajudar a começar a pensar nesse tema com mais carinho, como ele deve e merece ser pensado. Por quê? Porque Deus tem um chamado para a gente para correr com os cavalos. Porque Deus tem muita coisa para a gente em Cristo Jesus. Porque a gente tem um ministério incrível, um presente da parte de Deus, que é o privilégio de sermos cooperadores de Deus. E isso é um baita privilégio para ficar escanteado ou resumido a apenas um dia e horas da semana, apenas a uma atuação em um determinado local, em um determinado ministério. A nossa vocação, sobretudo em Cristo Jesus, deve nortear
todas as nossas ações, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. É a nossa vocação em Cristo que inclusive deve sustentar a nossa ocupação, aquilo que fazemos das 8 às 5 registrado. Então, se você chegou aqui e essa é a sua primeira crise em relação à vocação, não sei qual é a minha vocação, esse exercício pode te ajudar a iniciar. E por que eu digo iniciar? Porque, obviamente, isso aqui não é um negócio que você faz em 5 minutos, aqueles testes de internet. Descubra o seu perfil, sua personalidade, responde 5 perguntas. Você vê um elefante ou um rato? Aí, coisa que não tem nada a ver, você é pessoa fleumática, enfim. Não é esse tipo de exercício, né? Descobrir a vocação requer muitos passos, né? Um deles, inclusive, é a vivência comunitária, porque é na comunidade que a gente vai reconhecendo a vocação um do outro, vai encorajando um ao outro. Olha, eu acho que você tem vocação para isso, hein, cara? Você já imaginou isso? Ou a gente vai falando, ixi, irmão, acho que isso aí não é tua vocação, não. Cantar, o seu negócio é ficar lá no backstage lá, fica lá que vai ser melhor, tá bom? Para o reino, para a igreja, para todo mundo, tá? Então, a vivência comunitária é um caminho também da descoberta da vocação, mas sem dúvida essa descoberta da vocação, ou a consolidação da nossa vocação, passa por esse movimento de parar. Olhar para dentro, olhar para a história, olhar para a palavra e tentar pensar ali o que as pistas que Deus já foi dando ou vai dando ao longo da história. Tem um exercício bem legal chamado linha de vida, que você coloca a mão, a pessoa lê a sua... Brincadeira, né? É um exercício... O pessoal já achou, né? Que é esse negócio aí, irmão? É um exercício onde você tenta mapear, faz uma linha da tua vida e tenta mapear momentos, situações, enfim, experiências que foram usadas por Deus para ir formando e forjando a sua vocação, né? Enfim, é bem legal porque quando você faz isso, você vai relembrando histórias e experiências que vão fazendo muito sentido na construção vocacional. Por exemplo, quando eu fiz isso, eu lembrei que lá, quando criança, 6 anos, eu tinha o costume de ir na varanda de casa e brincar de culto. Não é coisa de criança normal, eu sei, tá, gente? E eu brincava que eu era pastor. Coisa louca, cara. Eu fiquei lembrando, falei, gente, eu não era normal, não. Eu ficava cantando o hino. Agora nós vamos cantar o hino 322. As ondas atendem. Eu ficava lá regendo, né? Agora é o momento da palavra. Abria a Bíblia, pregava, né? Minha mãe ficava só ouvindo. Falei, Jesus, não tinha psicólogo como tem hoje, né? A torta é direito, vai ser moleque, não é normal. E olhando daqui para lá, eu digo, nossa, cara, olha como Deus já estava plantando sementes, vontades, desejos, sonhos, projetos, que naquele contexto não tinha nenhum cabimento, né? Mas que ao longo da jornada foi fazendo sentido. Esses exercícios de parar e refletir ajudam a gente a discernir a nossa vocação. Então o que eu vou propor aqui hoje é um exercício compacto. E o meu encorajamento é, depois você pode pegar esse material ou outros materiais, se precisar de livro, Israel pode recomendar bons livros sobre esse tema. Mas o meu encorajamento é, tente tirar um tempo da sua agenda. Eu sei que isso é complexo, né? O ideal seria um final de semana onde você pudesse fazer um retiro seu, você e Deus. Ganha os pontos ao longo do ano com a patroa, com a mulher, né, com o marido, e fala, agora eu vou usar esses créditos aqui para mim. Vai para um lugar onde ninguém te enche a paciência, não leva o celular, leva a Bíblia, um caderno, e vai com esse propósito. Senhor, eu quero descobrir qual vocação o Senhor tem para mim, para esse tempo, para esse momento. Tem vários exercícios que podem te ajudar e esse é um deles. É o seguinte, eu vou colocar alguns itens aqui para você pensar e para você anotar. Se você é um aluno aplicado e veio para cá com Bíblia e caderno,
Pô, então você já está com tudo aí, e caneta. Se você é um aluno meio relaxado, né, e não veio com nada, tem papel e caneta ali nas mesas, você pode usar. Se você é um aluno tecnológico, anota tudo no celular, pode usar o celular também, mas eu quero te encorajar a fazer esse exercício. E não é para jogar o papel fora, não, é para depois você ficar com esse papel. Então, vamos lá, se você precisa pegar um papel e caneta, pode pegar ali. Se você, inclusive, quiser sentar na mesa, pode sentar ali à mesa, leva a sua cadeira, se for mais fácil para você anotar. E aí eu vou colocando algumas questões, algumas perguntas, alguns itens aqui, algumas frases que podem te ajudar nesse exercício aqui. A gente vai fazer esse exercício nos próximos minutos e depois a gente vai ali para o nosso intervalo. Pegue aí aquilo que você vai anotar: caderno, Bíblia, folha, celular. Se você vai para o celular aí, abre o bloco de notas, coloca a pergunta: qual a sua vocação? De novo, se quiser sentar as mesas ali, né? Se colocar a tua cadeira ali, a mesa para escrever, pode sentar sem problema algum. Certo? Estamos listos? Cadê o Gabriel? Bom, quero te encorajar nesse primeiro momento a refletir sobre como Deus usou sua vida no passado. Faz uma lembrança aí. Você sendo convertido ou não, nascido num lar cristão ou não, tenta pensar experiências, situações, onde Deus usou você. Para quem é de igreja e já teve, por exemplo, experiência em trabalhar em acampamento. Nossa, então, dos 15 aos 25 anos, Deus me usou trabalhando em acampamento, como monitor de criança no quarto, etc. e tal. Anota aí. Reflita sobre como Deus usou sua vida no passado. Uma segunda questão aqui, um segundo ponto. Descreva aquilo pelo que você é apaixonado. Não é para descrever teu marido, nem tua mulher, nem teu filho, tá, gente? Coisas que você faz e que você é apaixonado. Nossa, você gosta de fazer isso. Tenta não apenas colocar, né, tipo cozinhar, mas descreve. Eu gosto de cozinhar para as pessoas, para que elas tenham experiências que relembrem, que encorajem, enfim. Um outro item: liste seus dons conhecidos e pontos fortes. Olhando para o texto bíblico, olhando para aquilo que você conhece sobre dons. Aliás, caso esse seja um tema novo para você, tem no Crescer uma matéria específica sobre dons. Fique atento aí quando esse curso for lançado, para você participar e aprofundar o seu olhar. Mas pense nos seus dons, os dons que você conhece, que até algumas pessoas já falaram, destacaram em você, e também os seus pontos fortes, aquilo que você faz bem, ou habilidades, virtudes, enfim, que as pessoas reconhecem claramente em você. Uma pergunta: em que você se destacou na sua experiência de trabalho? Volta aí agora para a tua ocupação diária, constante, atual ou passadas. Tenta lembrar 1, 2, 1, 2 ou 3 situações
que você se destacou. Missões, projetos, trabalhos que foram colocados nas tuas mãos para fazer e que talvez num primeiro momento até parecesse um desafio impossível e que você fez e fez bem. Uma última pergunta: quais verbos descrevem o que você gostaria de fazer? Vou voltar aqui para a aula de português aí. Tenta aí pegar 3 verbos que podem descrever com força, com ênfase, o que você gostaria de fazer. Cuidar, organizar, ensinar, encorajar, brigar não, gente. Esse é um dos exercícios que é proposto, inclusive, nesse livro que eu partilhei, né? Líderes que permanecem. E como eu disse, é um pontapé inicial para fazer você refletir, olhando a sua história, as experiências que você tem vivido, suas habilidades, virtudes, talentos, dons, e a partir disso, refletir ou pensar na sua vocação, que, como eu disse, é um baita de um privilégio que a gente tem quando a gente consegue descobrir a nossa vocação no reino de Deus quanto seres humanos. Isso motiva a nossa caminhada, isso norteia as nossas ações, isso faz com que a gente viva uma vida de serviço ao reino de Deus, sem aposentadorias. Uma coisa que eu acho interessante, às vezes, na vida comunitária, é que parece que quando a pessoa atinge determinada idade, ela aposenta-se no reino de Deus, né? Ela perde a sua perspectiva de que não importa se ela é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, ou um senhor ou uma senhora, ela tem o Espírito de Deus que habita nela, que a capacita para exercer a sua vocação. É isso que o texto de Atos capítulo 2, quando Pedro está recitando Joel, relembra a gente. Quando o Espírito descer sobre vocês, ele vai movimentar todo mundo. Jovens, filhos e filhas, senhores, senhoras, todo mundo vai ser movimentado. Então, é triste quando a gente passa os dias negligenciando a nossa vocação. Por isso eu quero propor aqui, antes da gente ir para o lanche, esses 3 movimentos aqui finais. Releia o que você escreveu aí, com calma. Ao reler, destaque palavras que repetiram. Faz um círculo. Palavras que apareceram por diversas vezes, em frases diferentes, mas elas estão ali, elas se repetiram. Talvez a partir do que você escreveu aí, você comece a encontrar pistas deixadas ao longo da sua história, que vão lapidar, apontar, te ajudar a consolidar a tua vocação nesse momento. Como eu disse, vocação é uma coisa que pode mudar ao longo do tempo, dependendo da situação. Mas talvez esse conjunto de experiências, de situações, de talentos, de dons, sobretudo aqueles que vão se repetindo, podem ser para você pistas, um norte. Olha, eu acho que é por aqui. Acho que a minha vocação tem a ver com cuidar. Acho que a minha vocação tem a ver com ensinar. Olha como a palavra aqui, arte, música, criatividade, sinônimos, se repetem aqui nas frases. Acho que passa por aí. Acho que a minha vocação tem a ver com servir. Olha, eu acho que a minha vocação tem a ver com organizar. Essas palavras estão aqui se repetindo, essas experiências se conectam nesse ponto. Isso é um primeiro movimento para a gente começar a olhar para a nossa história, para a nossa vida, e de dentro para fora, e discernindo pistas que Deus vai deixando no nosso coração.
Obviamente que há situações também que às vezes Deus vem e entrega um chamado ou uma vocação para a gente, e são situações mais específicas, que às vezes estão para além das experiências que a gente viveu e às vezes tem pouca conexão com situações que a gente viveu ou preparo que a gente recebeu. Mas é interessante olhar nas Escrituras que Deus, Ele também resgata e valoriza as nossas experiências e aquilo que a gente tem se dedicado, usando como uma ponte para algo maior. Lembra do chamado dos pescadores que Jesus faz? Ele diz: a partir de agora, você será pescador de homens. Ele utiliza a linguagem comum ali para Pedro. E diz: você vai fazer a mesma coisa que você faz agora, só que com um propósito maior. O peixe você pega, ele logo morre, você come e acaba, né? Mas você vai fazer uma pescaria que vai ter frutos para a eternidade. Então, esse exercício e outros, né, ajudam a gente a pensar na vocação. E eu coloquei ele aqui para ser um start. Para se talvez você chegou aqui se perguntando qual é a minha vocação, você fique encorajado, instigado, incomodado a continuar essa pesquisa, a aprofundar nisso. Ou se você já tem claro a sua vocação, esse exercício talvez sirva para você de confirmação. Poxa, é isso mesmo, minha vocação está clara aqui para mim, bateu, está certinho, né? Enfim. Por isso eu quero te convidar agora para orar, um tempo de oração, sobre o que você colocou aí, sobre o que você pensou, e depois a gente vai para o lanche, e aí a gente volta na segunda etapa para ver algumas crises, 3 crises especificamente que assolaram a um homem chamado por Deus, que recebeu a sua vocação e como a gente pode aprender com ele. Bom, vamos seguir. Vale sempre lembrar, né, gente, esse exercício inicial, ele é uma degustação. Vocação não é um negócio que a gente, assim, descobre respondendo 5 perguntas, né, como eu disse anteriormente. Mas, de novo, eu quero reforçar, o meu objetivo é gerar essa inquietação em você, para que você saia daqui pensando, beleza, qual é o propósito que Deus tem para mim? Boas obras, cultivar e guardar, ok, mas como isso se manifesta no meu dia a dia? E isso vai fazer você parar, você vai ter que parar para refletir um pouco na sua história, e a partir dessas experiências, insights, coisas que se repetem, vão te indicar. A vivência comunitária é crucial para isso, como eu disse, né? A gente gosta de dizer que vocação pastoral não é uma coisa de um cara que chega e diz: olha, eu acho que eu fui chamado para ser pastor. Mas é a igreja que reconhece isso, né? As vocações vão sendo reconhecidas comunitariamente. E também vale lembrar, né, que a vida não é um exercício do papel, né? Porque o papel recebe tudo, a vida é completamente diferente. E é interessante perceber que às vezes a gente pode ser privilegiado de ter uma ocupação das 8 às 5, de segunda a sexta, que casa muito bem com a nossa vocação. Eu sou pastor, essa é a minha vocação, tenho clareza disso e consigo, na minha ocupação, exercer o ofício pastoral. O cara tem a vocação de ensinar e é professor, né? Tem a vocação de cuidar e é médico, né? Às vezes essas coisas se casam. Outras vezes, em outras situações, não. Elas se distanciam e às vezes parece que às vezes não tem nem correlação, né? Eu estava conversando com o João, ele lembrou até do exemplo de Paulo, que fazia redes para tirar o seu sustento, para continuar o ministério pastoral, pregando, viajando, né? Anunciando o evangelho. Mas é interessante que até mesmo nessas situações onde parecem que a nossa vocação não casa ali com a nossa ocupação, a consciência de vocação para a qual Deus nos chamou, o chamado que Deus tem para nós, norteia a nossa ocupação, põe limites, ajuda a gente a pensar: opa, calma aí, essa ocupação não pode tomar todo o meu tempo. Essa ocupação não pode tirar os anos mais importantes da minha vida, todo o meu vigor, porque eu tenho um propósito
para o qual eu fui chamado. Tem uma tarefa que Deus deu nas minhas mãos para fazer, e eu preciso, com muita sabedoria, lendo o meu tempo, entendendo o meu contexto, gerenciar a minha ocupação para que ela me ajude com o sustento que é necessário, que é lícito e que é maduro, né, eu correr atrás dessas coisas, mas que ela não tome tudo, né? Então é interessante como a nossa consciência de vocação nos ajuda, inclusive, a delimitar a nossa ocupação. Nos ajuda, inclusive, a discernir propostas. Poxa, eu gosto de usar o seguinte exemplo. Um engenheiro, imagina que você tem um amigo que é engenheiro e que está trabalhando lá numa empresa pequenininha. Ele tem uma baita de uma formação, ele está trabalhando numa empresa pequenininha que paga um salário pequeno para ele, mas ele ali é muito útil, ele auxilia aquela empresa, a empresa que ele está faz trabalhos que melhoram a vida das pessoas ao seu redor, e de repente ele recebe uma proposta de uma multinacional para ganhar 6 vezes mais, para ter uma posição que de fato recompense toda a sua formação. E ele aceita. E aí ele chega para falar para você, para conversar com você, e diz: cara, você não sabe o que aconteceu, Deus abençoou a minha vida. O que foi? Poxa, eu estava trabalhando naquela empresa lá, você sabe? Sim, então. E eu recebi uma outra proposta para uma multinacional, vou ganhar 6 vezes mais, e assim, eu vou estar numa posição que agora faz jus à minha formação. O que você falaria para esse cara? Uau, que legal, que bênção, hein? A gente orou por isso, glória a Deus por isso. Parabéns, vai lá e manda bala. Agora imagina que você tem um amigo pastor, que é pastor de uma congregação pequena, e que está lá exercendo seu ministério pastoral, ganhando pouquíssimo, muito aquém da formação dele. E aí de repente ele recebe o convite de uma igreja, mega igreja, para ganhar 6 vezes mais, para estar numa posição que ele assim realmente merece estar. E aí ele chega para você e diz: você não sabe o que aconteceu, Deus me abençoou, eu estava lá com aquela igrejinha pequenininha, aquela congregação lá no fim do mundo, e Deus abriu uma porta, uma mega igreja fez uma proposta para mim, eu vou ganhar 6 vezes mais, com condições de trabalho incrível, vou ter reconhecimento. O que você vai falar para essa pessoa? Nossa, que mercenário, você foi só por causa de dinheiro e de posição? Por que o engenheiro é elogiado e o outro é tido como mercenário? Porque a gente não entende engenharia como vocação. A gente não entende o trabalho do construtor, do arquiteto, do médico, do psicólogo, do zelador, do pedreiro, do cabeleireiro, como vocação. Então está tudo bem. Então, o nosso entendimento de vocação, inclusive, ajuda a gente a nortear as nossas respostas a propostas. Legal, veio esse projeto aqui, Senhor. Isso aqui potencializa a minha vocação? Aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer? Ou é dinheiro pelo dinheiro? Ou é status pelo status? Ou é posição pela posição? Isso aqui cultiva e guarda o jardim? Então, mesmo nos momentos da vida, e a vida prega essas peças em nós, onde a nossa ocupação parece estar margeada ali, numa linha paralela com a nossa vocação, entender a nossa vocação de forma profunda, não apenas nesse aspecto mais abrangente, cultivar e guardar o jardim, colocar a ordem no caos, como Israel bem falou na pregação acerca de fé e trabalho, boas obras que Deus preparou para nós, enfim, mas conseguir descrever isso no nosso contexto, na nossa realidade prática, norteia a gente na nossa ocupação, ajuda a gente a colocar limites, cercas seguras, né? Enfim. Bom, então vamos correr com os cavalos. A gente vai ver aqui a história de Jeremias.
alguém que recebeu um chamado claro da parte de Deus, propósito e uma vocação clara que perdurou ao longo de toda a sua vida. Muito possivelmente você conhece a história de Jeremias. Caso não, ou se conhece, te encorajo a ler o livro. É um livro denso, grande, tem Jeremias e depois Lamentações de Jeremias. Ficou apelidado como o profeta chorão, né? Ele tem um livro que chama Lamentações, onde ele expressa de forma poética e de uma forma muito criativa, muito inteligente, as suas lamentações sobre o contexto em que viveu. É interessante que o nome Jeremias, um dos possíveis significados é a quem Javé designou, aquele que Deus separou, aquele que Deus comissionou. Isso tem tudo a ver com vocação. Vocação é isso, é ser separado por Deus para um propósito específico dentro do meu contexto. E óbvio que a gente vai olhar a vida de Jeremias não como uma regra que se encaixa na nossa vida. A experiência de Jeremias e de tantos homens de Deus foram experiências particulares. Não dá para a gente dizer que isso vai se repetir na sua vida e na minha vida, né? É interessante que no texto bíblico, a maioria dos homens chamados por Deus recebem um chamado claro. E nos evangelhos isso fica mais evidente, né? Eles são desafiados por Jesus e o texto é sempre, imediatamente abandonaram suas coisas e seguiram Jesus. Você olha e fala, eu também queria receber essa palavra assim, que Deus vem e diz, agora é você, e aí você imediatamente. Na nossa vida nem sempre é assim. Às vezes Deus fala claramente, mas a gente ainda fica, será? Enfim, às vezes essa construção da vocação, ela acontece a cada passo, né? Então a ideia não é aqui tomar uma regra cabal, né? Mas olhar para a vida de Jeremias e sobretudo 3 crises pelas quais ele passou e a partir disso extrair a sabedoria bíblica, princípios para a nossa caminhada com Deus e para esse tema da vocação. Só um resumo aqui rapidamente, a vida e o ministério de Jeremias podem ser divididas ali em 4 períodos, que contam a história de Israel, sobretudo o reino do sul, Judá. Você há de se lembrar que depois de Davi, Salomão, Roboão, né, o reino de Israel foi dividido, o reino do norte, o reino do sul. Lembra aí da sala Cordeirinhos de Jesus, do franelógrafo, né, a tia contando a história, enfim, né, a Lu já contou essa história milhares de vezes. O reino do sul foi dividido, o reino do norte, 10 tribos, o reino do sul, que é o reino de Israel, né, foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte, 10 tribos, o reino do sul, ficaram ali 2 tribos, Judá e Benjamim, que era onde permaneceu a dinastia de Davi. Todos os reis do reino do sul foram descendentes de Davi, ali conservou-se a linhagem de Davi. O reino do norte logo se perde, a gente ouviu aqui no primeiro dia Israel falando sobre Elias, contando um pouco do contexto, logo se perde em idolatria, logo se perde na corrupção, na imoralidade, e Deus traz o exílio sobre o reino do norte por meio do reino assírio. O reino do sul ainda conservava uma obediência a Deus, e é uma história onde você tem um rei que fez o que era mal perante o Senhor, depois um outro rei que fez o que era bom perante o Senhor. Então você tem esses altos e baixos, por isso o juízo para o reino do sul, Judá, demorou para chegar. Então, Jeremias, ele inicia ali o seu ministério, ele é contemporâneo do rei Josias, que promove uma baita de uma reforma no reino do sul. É no tempo de Josias, quando ele assume o reinado ainda criança, que o livro da lei é redescoberto no templo. Olha que coisa interessante. No templo, o livro da lei estava perdido e eles redescobriram, e a partir daí começa todo um processo de purificação de Judá e do reino do sul. E Josias é um rei que faz aquilo que é bom perante o Senhor. Mas no segundo período de Jeremias, você tem um outro rei, sucessor de Josias, Jeoacás.
que reina há pouco tempo, porque nesse período o Egito começa a cobrar impostos do Reino do Sul, ele não paga, dá calote, então ele é deposto. Um outro rei surge, que é o Jeoaquim, e ambos, Jeoacás e Joaquim, eles fizeram o que o Senhor desaprovava. Então Israel começa a cair em corrupção. Jeremias vai entregando nesse contexto palavras de Deus ao povo. Um terceiro período da história do ministério profético de Jeremias se dá no reinado de Joaquim, que também é sucedido depois pelo último rei de Israel, que é Zedequias, e isso já no período pré-exílico, onde a Babilônia já começa a expandir os seus impérios, conquista o Egito, começa a cercar Jerusalém, e por volta desse segundo terceiro período, Jeremias começa a trazer profecias acerca da destruição de Jerusalém, que eram profecias desconsideradas, ridicularizadas inclusive, porque outros tantos profetas diziam: não, Deus vai ser fiel à sua lei, Deus disse que o reino de Davi permaneceria, que a dinastia de Davi permaneceria, então nada vai nos acontecer. Mas Jeremias falava: Deus disse isso mesmo, mas ele disse: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês andarem nos meus caminhos. Mas não é isso que está acontecendo. Ele começa a denunciar o pecado de Israel e, obviamente, nem preciso dizer que por conta disso ele é perseguido à torto e à direito. E o quarto período da história de Jeremias, né, nesse panorama, é onde ele vivencia junto com o seu povo o exílio. A Babilônia conquista Jerusalém, destrói Judá, destrói Jerusalém, leva as principais figuras de Judá, e aí a gente tem a história de Daniel, por exemplo, né, lá na Babilônia, e você tem o exílio babilônico, né, o povo de Israel sendo levado para a Babilônia. E eles chegam lá achando que vão ficar pouco tempo, e os profetas, os falsos profetas, dizendo: não, gente, fica tranquilo, nem desfaça as malas, porque a gente já vai voltar, Deus vai intervir rapidamente. E Jeremias profetizando o contrário, falando: ih, meu amigo, fica aqui, casa, arruma a sua casa, porque a gente vai ficar muito tempo aqui. E obviamente sendo hostilizado. E o fim da história de Jeremias se dá quando há uma fuga daqueles que ficaram em Jerusalém, em Judá. Jeremias estava inclusive em Jerusalém porque ele tinha obtido o favor dos governantes da Babilônia, que deixaram ele lá juntamente com o pessoal, mas por conta de algumas revoltas, aqueles que ficaram em Jerusalém, morrendo de medo de serem exterminados pela Babilônia, fogem para o Egito e levam Jeremias como refém, né? Esse é o finalzinho do livro de Jeremias. Ele nem queria ir, mas levaram ele como refém. E é bem possível que os últimos escritos ali de Jeremias se dá no Egito, e que o fim da vida dele tenha sido no Egito, longe da sua terra natal. Um detalhe que não está claro ali para a gente, né? A gente não tem esse registro, mas muito possivelmente é o local onde Jeremias morreu. Bom, o que norteou Jeremias ao longo de toda essa trajetória, que durou décadas, de altos e baixos, de momento de renovação espiritual, até momento de destruição pós-guerra, de exílio, de ver o povo sendo levado acorrentado, com correntes no pescoço, sendo puxado pelo nariz com correntes. O que sustentou Jeremias nesse caminho de obediência? Dentre muitas coisas, a vocação que Deus tinha dado a Jeremias. E aí eu convido você para Jeremias capítulo 1, abra sua Bíblia aí, e eu quero ler a partir do verso 4. Jeremias capítulo 1, depois de Isaías. Capítulo 1, a partir do verso 4.
onde nós temos o chamado de Jeremias. E a ideia é pensar aí no livro 3 crises de Jeremias e que são comuns às vezes na nossa caminhada com Jesus e no exercício da nossa vocação. A partir do verso 4 do capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Interessante lembrar do texto de Efésios, né? Obras que ele, muito antes, separou para nós as praticarmos. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Bom, uma primeira crise que a gente encontra logo de cara no chamado de Jeremias é o seu titubeio, é o seu medo, a sua oposição, ou o reconhecimento maior da sua limitação ante aquele que chamava ele: eu não sei falar. Não, Senhor, eu não sei falar. É interessante que isso é um movimento comum, né? A gente também vê outros personagens que foram chamados por Deus que dizem: não, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, né? Então essa é uma primeira crise que a gente encontra em Jeremias. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então é bem possível que você tenha claro a sua vocação e aquilo para o qual Deus te chamou. Assim como é bem possível que você também já passou ou passa muitas vezes por isso. Ah, Senhor, eu não dou conta, eu não sei. É interessante, uma experiência que eu vivo constantemente, é quando eu vou aconselhar alguém, e não é apenas minha, os outros pastores também partilham dessa mesma experiência. A pessoa senta lá e eu sempre fico falando: Jesus, ajuda nós aqui, porque se o Senhor não vier aqui, não vou dar conta. E não é porque é primeiro aconselhamento, não é porque eu não li nenhum livro de aconselhamento, é porque é um desafio do qual eu olho e digo: eu não sei falar, eu não dou conta, eu não consigo. E é muito interessante ver que muitos homens e mulheres que caminharam com Deus também se depararam com essa crise, que pode vir no começo da jornada ministerial, do exercício da sua vocação, logo quando o André chega para você e diz: vou te desafiar para isso. Aí você diz: não dou conta, eu não posso. Não, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não vou, não falta desculpa. Que em certo sentido às vezes falam mais alto do que a voz daquele que nos chama, do que o desafio que nos é posto, né? E o próprio Senhor responde a Jeremias: não diga que você é muito jovem, você vai, e a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Eu acho isso interessante no movimento bíblico, porque quando Deus ali chama algumas pessoas, e óbvio que isso tem uma peculiaridade com esse contexto bíblico, né? Parece que o cara ele não tem muita opção de fugir, não. Talvez Jonas é um bom exemplo disso. Deus deu uma missão para Jonas, e o livro de Jonas é um livro bem legal, que ensina a gente sobre isso, do ponto de vista da liberdade humana e da soberania de Deus.
O livro de Jonas ajuda a gente a entender o exercício da vocação nesse ambiente maior entre a liberdade humana e a soberania de Deus, e aquilo que Deus determinou e deu para a gente como missão. E é mais ou menos assim: Deus chega para Jonas e diz: olha, teu chamado, a tua vocação é ir falar com os ninivitas. Pronto, esse é o meu propósito. Eu, Deus soberano, estou dando isso. Vai lá. Aí Jonas vai exercer a sua liberdade. Não vou. Eu vou para Tarsis. Aí Deus diz: tá bom, você quer ir para Tarsis? Então vou mandar uma tempestade. Então eu vou me matar. Me joga no mar, que acabou. Aí Deus diz: você quer se matar? Você quer se jogar no mar? Eu vou mandar um peixe. Vai engolir você. O peixe engole Jonas e cospe ele na praia. E o que ele vai fazer? Vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. Não tem como fugir. É Deus falando: eu chamei você para isso. Eu te capacitei, eu coloquei esse propósito e essa missão para você. Você tentar fugir só vai retardar, só vai gerar dano a você e os que tiverem à sua volta. Se submete logo. Então é interessante que Deus diz para Jeremias: Jeremias, você vai falar, não importa se você é moço, se você é velho, é criança, eu estou chamando você. E é interessante que no final do capítulo 1, esse chamado de Deus vem também acompanhado de uma promessa. E hoje eu faço de você, Jeremias, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Diante do nosso medo e da nossa incapacidade, Deus, Ele não arreda o pé e nos encoraja. Eu vou estar com você, Jeremias. Eu farei de você uma cidade fortificada, porque você vai falar contra reis, você vai falar contra poderosos, você vai enfrentar exércitos, eles vão te atacar, mas eles não vão prevalecer. E isso aqui, se você não conhece o livro de Jeremias, você diz: uau, que incrível! Mas se você conhece a história de Jeremias, você vê que ele apanhou, ele foi jogado num buraco, ele foi por muitas vezes achincalhado, ele foi agredido, quase morreu, foi salvo por um estrangeiro etíope que tira ele de um buraco que jogaram ele. Aí você diz: calma aí, então Deus falhou aqui com a sua promessa? Porque é interessante que essa promessa de Deus não diz respeito a ser colocado numa bolha e ser blindado, mas é Deus falando para Jeremias: não importa o que você vai sofrer, os caras podem até tocar o seu corpo, mas a tua alma, a tua fé, a tua integridade, eu vou preservar. E até o último capítulo do livro de Jeremias, das Lamentações de Jeremias, um homem que sofreu o que sofreu pela vocação que abraçou, a gente vê o escrito de um homem que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Um homem íntegro ao Senhor. Então essa é uma primeira crise que a gente encontra: eu não dou conta. E o Senhor nos encoraja dizendo: vai, eu vou capacitar você, eu vou dar a palavra para você na hora certa. É o que Jesus fala para os discípulos: não se preocupem com o que vocês vão falar na frente dos imperadores, dos governadores. O meu Espírito dará a vocês a palavra certa. E aí você vê Pedro, um cara considerado por muitos como iletrado, que não dominava a lei, considerado por muitos como iletrado, discursando diante dos mestres de Israel,
dos governadores, a tal ponto dos caras falarem: meu, esse cara não era um pescador? Então, diante da nossa crise do chamado, o Senhor nos capacita. Mas a gente também encontra outra crise em Jeremias, que é a crise do contexto. Porque o caminho dos ímpios prospera. Jeremias está anunciando mensagem vez após vez, de destruição, de juízo, para o seu povo. Não é que ele está falando para um povo de fora, ele está falando para o seu povo, irmão, irmã, parente, gente que ele tinha laços profundos, anunciando que a destruição viria. Enquanto isso, os outros povos que não adoravam a Deus prosperavam, cresciam, seus planos eram bem executados. E isso gera uma crise em Jeremias. No capítulo 12, do verso 1, ele vai dizer: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Eu gosto da Bíblia porque Deus não é um Deus melindroso. Deus não ficou: ai, Jeremias está questionando a minha justiça. Não, Deus fala: o que está no seu coração aí? Qual que é a tua indignação? Porque isso é uma coisa interessante. Quanto mais você é tomado pela vocação que Deus te deu, e mais você mergulha no ministério de sinalizar o reino de Deus, mais você vai deparando-se com contradições, com injustiças, com desafios profundos, que você começa a perguntar: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai intervir? Cadê o Senhor? E Deus não tem crise nenhuma. Quando a gente coloca isso diante dele, vou aproveitar e pegar água aqui rapidinho. Deus não tem crise, está tudo bem. Jeremias sofre a crise de contexto que cai no coração daqueles que se permitem ser usados por Deus. Pois quando a gente está preso apenas no nosso ofício e numa rotina que olha apenas para nós, sem discernir a nossa vocação, as crises do mundo não geram mais inquietação em nós. A nossa preocupação é se no fim do mês vai pingar o dinheiro. Mas quando somos abraçados e abraçamos a vocação que Deus tem dado para nós, e nos aprofundamos nos desafios e nas crises, na dor humana, essa crise vem com força. Essa crise nos movimenta em direção a Deus, rasgando o coração, dizendo: Senhor, eu quero conversar um pouco sobre a sua justiça, quero conversar um pouco sobre o seu poder. Como é que o Senhor é bom e todo poderoso e permite que essas coisas aqui aconteçam? Me explica, Deus. Explica para mim, que eu não estou entendendo. Estou aqui me matando e o Senhor não intervém com o seu poder? Deus não tem nenhuma crise quanto a isso. Ele recebe a inquietação de Jeremias. E no verso 5 do capítulo 12, ele diz: Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? É daqui que surge o nosso tema: corra com os cavalos. Porque diante da crise de Jeremias, Deus acolhe, mas ele não fica debatendo com Jeremias a sua justiça, ele não fica dizendo: Jeremias, é verdade, eu deveria ter feito, não fiz. E ele nem fica ali também: Jeremias, você realmente ali fica alimentando essa perspectiva de Jeremias. Deus traz uma palavra que ao mesmo tempo é dura, é também encorajadora. Ele diz: Jeremias, você já está cansado? É sério? Você está percebendo essa contradição agora e já se cansou? Você já quer abandonar?
Deixa eu te falar, Jeremias, essa corrida que você está fazendo aqui, está sendo com homens, e você já está cansado. Imagina quando você começar a correr com os cavalos, porque é para isso que eu estou te chamando, para situações mais densas, mais complexas, mais profundas, para problemas mais sérios, para crises mais profundas. Se você já está se cansando agora, imagine quando você começar a correr com os cavalos. Firma o teu joelho, Jeremias, firma os teus braços, recobre o fôlego, ganha a sua lucidez, porque essa corrida está no começo. E é interessante que a resposta de Deus, a partir do verso 5, é descrevendo para Jeremias a sua crise, a crise de Deus. Deus diz para Jeremias: você está indignado com os ímpios prosperando? Deixa eu abrir o meu coração e mostrar a minha crise, pois Israel era minha vinha, e entraram em Israel e devastaram tudo, destruíram o meu povo, o povo a qual eu chamei, o povo a qual eu tirei com o poder do Egito, o povo a qual eu separei, destruíram, virou uma terra arrasada, Jeremias, e não há ninguém que se importe com isso. Tem um poeta chamado Gerson Borges, que já veio aqui, que escreveu uma música que eu acho que se encaixa muito bem aqui nesse diálogo do capítulo 12. Ele diz nessa música: eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, sangrando demais a nossa distância, pois um amor assim é uma ânsia, anseia a nossa presença, anela a nossa presença. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. No capítulo 12, Deus revela o seu coração para Jeremias e diz: você já está cansado, Jeremias? Essa corrida está só começando. E pode ser que ao longo do exercício da nossa vocação a gente se depare com isso, com problemas, questões, respostas que são difíceis de responder, situações que a gente fez de tudo, deu de tudo e parece que não está indo, e a gente diga: não é possível, Deus, não é possível, o Senhor não está aqui, o Senhor não está ajudando, o Senhor não está fazendo nada, cadê o Senhor? Eu quero conversar sobre a sua justiça. Vamos, legal, chega para Deus e fala, mas tem um coração aberto para Ele dizer para você: meu filho, está só começando, firma os joelhos, firma os braços, que está só começando. E por fim, para a gente terminar, a gente também encontra em Jeremias a crise da vocação. É como se um fogo ardesse em meu coração. E o que é essa crise da vocação em Jeremias? Apesar dos altos e baixos, das dificuldades, da oposição, Jeremias continuava pregando. Apesar do seu cansaço, apesar da sua indignação com a injustiça alheia, apesar de tudo, Jeremias continuava a anunciar aquilo que Deus tinha dado para ele como chamado no capítulo 1. Mas chega no capítulo 20, quase na metade do livro, que aí Jeremias chuta o balde. E esse é um dos textos que eu acho maravilhosos, acerca sobre essa tensão entre a vocação e o peso da vocação, que quando você descobre e diz: é para isso que o Senhor me chamou, e começa a caminhar nessa trilha, e vai percebendo quão denso, quão complexo é, esse texto expressa a angústia de quem é vocacionado, seja em qual área for, que é Jeremias capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, onde Jeremias diz: Senhor, preste atenção, Senhor, Tu me enganaste, e eu fui enganado,
foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias diz para Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu. Lá no capítulo 1, o Senhor veio com essa história, e o Senhor me seduziu. Eu até falei que não, mas o Senhor foi mais forte, o Senhor prevaleceu. E essa vocação que eu tenho, esse ministério que eu tenho, só me gerou dano. Eu sou ridicularizado, eu sofro no meu corpo o peso dessa mensagem. Eu não aguento mais. Só que o texto continua, e ele diz: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Ou seja, se eu digo dentro de mim, eu vou abrir mão dessa vocação, eu não quero mais, esquece, chama outro, eu vou para Tarsis. Jeremias diz: é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Essa é a crise da vocação. É a crise daquele que descobriu a sua vocação em Cristo Jesus, começa a trilhar esse caminho e só vai encontrando paulada ao longo da caminhada, da jornada ministerial, até que chega um momento e diz: eu não aguento mais, isso foi uma grande furada, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou falar disso, eu nunca mais vou optar por essa vocação. Mas quando diz isso, sente um coração queimando, dizendo: se eu não consigo fazer outra coisa, eu quero é mesmo viver os meus dias sendo consumido por isso que Deus me chamou a fazer. E é interessante que para essa crise, Deus não responde nada, diferente das outras, onde Jeremias põe uma crise e Deus responde. Jeremias coloca uma crise e Deus responde. Essa, Deus não fala nada. Segue a história, continua, você não vê. E Deus disse a Jeremias, não. Mas é curioso porque o próprio Jeremias, depois desse desabafo, ele relembra: Deus fez de mim uma fortaleza, o Senhor está comigo. Ele mesmo traz à memória aquilo que gera esperança e resgata algo que lhe encoraja, mesmo em meio à crise, porque esse texto termina com Jeremias pedindo a sua morte, falando: ah, Senhor, eu preferia ter morrido, amaldiçoa o meu dia. Mas vem o capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 45, lamentações. Ele não para, porque teve claro qual era a sua vocação da parte de Deus. Diante disso, 3 perguntas para você levar para casa, refletir e orar. Qual a sua crise? E te encorajo de novo a dedicar um tempo para pensar nisso. Será que você está nessa fase da crise do chamado? Eu não sei falar. Ah, Senhor, envia outro. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Será que você se encontra na crise do contexto? Poxa, Senhor, é isso que é justiça? Cadê o teu poder? Por que o Senhor não está se manifestando? E isso de alguma forma tem deixado o seu coração cético, endurecido o seu coração, deixado você ressentido, rancoroso. Sabe aquela pessoa que serve na igreja e diz: ah, só eu que sirvo aqui, ninguém mais, se eu não fizer, ninguém faz. Uma pessoa que identifica a injustiça, mas deixa isso endurecer o seu coração. Será que você está na crise da vocação? Eu não quero mais. Mas quando eu digo isso,
o meu coração queima. E isso, de alguma forma, ao invés de te encorajar, tem te paralisado, feito você fugir para Tarsis. Minha oração é que você tire um tempo para reler, destacar, orar, e que o Senhor te ajude a discernir. E eu quero finalizar com uma citação do Eugene Peterson no livro que leva a esse tema, Corra com os Cavalos. Ele diz o seguinte, falando sobre Jeremias, Deus dizendo para Jeremias: eu o chamei para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser capaz de viver, e prometi dar-lhe forças suficientes para você cumprir o seu destino. Agora, ao primeiro sinal de dificuldades, você está disposto a desistir? Se você se sente fatigado por essa multidão comum de patéticas mediocridades, o que fará quando a verdadeira corrida começar contra os velozes e determinados cavalos da excelência? O que você realmente deseja, Jeremias? Quer arrastar-se acompanhando a multidão, ou almeja correr com os cavalos? O que você deseja? Seguir de segunda a sexta apenas batendo ponto e pagando as contas? Ou correr com os cavalos? Descobrir a nossa vocação no reino de Deus é ser capacitado pelo Espírito Santo, não apenas para correr, mas para voar, sinalizando o reino de Deus por onde a gente passa. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez, antes que acabe o planeta Terra com essa chuva. Paizinho, a gente conversou sobre muita coisa hoje e durante a semana, e a minha oração é que fique no nosso coração aquilo que veio de Ti, que isso nos confronte, nos encoraje, nos ajude a discernir e entender nossa vocação no Senhor e a desenvolvê-la mesmo diante dos desafios. Obrigado pela vida de Jeremias, que nos ensina sobre resiliência, sobre ser abraçado pela vocação e abraçar a vocação. E mesmo com incertezas, dúvidas, questões e crises, continuar nessa longa jornada de obediência. Forma o nosso caráter e capacita-nos para a obra que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, amém.